Oferecimento: Pasta Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. Liz Roupas e Lingeries, no Boulevard Shopping Center, Londrina. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 6 de dezembro de 2023. Estamos na primeira semana do Advento. Estamos fazendo a exposição de presépios lá no meu Instagram, padre.heriberto. Então tira uma foto, faz um vídeo do presépio aí da sua casa ou da sua paróquia ou de algum que você viu e gostou e marca para eu compartilhar, ok? Padre.heriberto. Hoje quero mandar o super abraço para a Érica Fabiane de São Jorge do Ivaí, aqui no Paraná, também para a Yara Flores de Porto Velho, Rondônia, Sabrina Oroski de Chapecó, Santa Catarina, Thaís Arthur de Indiana, São Paulo, e o Fabiano Assis e sua noiva Ângela, que estão inclusive com o casamento marcado para maio de 2024. Deus abençoe, obrigado por compartilhar o nosso podcast. Rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Deus, preparai os nossos corações com a força da vossa graça, para que ao chegar o Cristo, vosso Filho, nos encontre dignos do banquete da vida eterna e Ele mesmo nos sirva o alimento celeste. Amém. Mateus capítulo 15, versículos de 29 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto do Evangelho de hoje se refere às profecias de Isaías para o tempo messiânico. Você pode conferir, Isaías 35, versículos de 5 a 6. Só uma comunidade curada e liberta dos seus males pode ser convidada para a festa messiânica, antecipada no sinal do pão, distribuído abundantemente a todos. No Evangelho de Mateus, o monte é o lugar da revelação do mesmo Deus, tanto através da palavra como através de gestos de ajuda. Aqui Jesus realiza o que prometeu no texto das bem-aventuranças. Os pobres, os aflitos, os famintos encontrarão consolação e saciedade. Ele tem compaixão das pessoas que o seguem há 3 dias e que esgotaram seus suprimentos de comida.
Esta compaixão é frequentemente atribuída a Jesus no Evangelho de Mateus, que o apresenta como um Messias misericordioso. É uma emoção interna e visceral, um sentimento profundo e intenso que impulsiona Jesus a ajudar o seu povo através da missão dos 12, capítulo 9, versículo 36, das curas e da multiplicação dos pães. A fome e a pobreza são más, e Jesus ordena aos seus discípulos que as combatam, dizendo-lhes com fatos concretos a direção a seguir. Ele começou, seus discípulos devem completar a sua obra. Se a ação dos cristãos não destrói os males que atormentam a vida do homem, não se segue de fato a Cristo. Jesus recita a bênção do pão, ato próprio do chefe de família que assim reconhece Deus como doador dos bens para o sustento do homem. A sequência de verbos contidas ali no texto, receber, abençoar, partir, distribuir, constitui a natureza das bênçãos judaicas, alude à última ceia e nos faz referência à Eucaristia. Os cristãos que participam da ceia do Senhor ou que releem o milagre da multiplicação dos pães são chamados a partir o pão e a própria vida aos outros com Jesus. O cristão saciado de Cristo oferecerá a todos a abundância dos bens recebidos: paz, felicidade, amizade com Deus e com os irmãos. A beneficência material e espiritual estabelece o reino de Deus aqui na terra. Hoje a igreja celebra São Nicolau de Mira, o padroeiro dos marinheiros. São Nicolau de Mira nasceu no ano de 275 em Pátara, cidade marítima da Lícia, na Turquia meridional. Seus pais eram ricos e possuíam uma profunda vida de oração. Ainda muito jovem, tornou-se órfão. Recordando a passagem do jovem rico, Nicolau é conhecido principalmente para com os pobres, já que ao receber por herança uma grande quantia de dinheiro, livremente partilhou com os necessitados e pobres. Educado no cristianismo, tornou-se sacerdote da diocese de Mira, onde com amor evangelizou os pagãos, mesmo no clima de perseguição que os cristãos viviam. Certa vez ficou sabendo que um homem havia perdido todo o seu dinheiro. Ele tinha 3 filhas, as quais tinham idade suficiente para o casamento, mas não tinham os dotes para a celebração. Por isso as filhas do pobre homem seriam vendidas como escravas, pois não poderiam viver na casa por muito tempo. Na noite, antes da partida da filha mais velha que seria vendida, ela lavou suas meias e as colocou em frente ao fogo para que secassem. Na manhã seguinte, a jovem viu que havia dentro da sua meia uma bolsinha com ouro. Daí que nos países do norte da Europa, usando da fantasia, viram em Nicolau o velho de barbas brancas, que levava presentes às crianças no mês de dezembro. Com a morte do bispo de Mira, Nicolau foi eleito seu sucessor. A obediência fez com que Nicolau abandonasse a solidão para assumir as responsabilidades de bispo. Conquistou a todos com a sua caridade, zelo, espírito de oração e carisma, de milagres até, em favor, sobretudo, dos enfermos. Historiadores relatam que, ao ser preso por causa da perseguição dos cristãos, Nicolau foi torturado e condenado à morte. Felizmente se salvou em 325, porque foi publicado o Edito de Milão, que concedia a liberdade religiosa. São Nicolau de Mira participou do Concílio de Nicéia, onde, contra a heresia ariana, foi definida a divindade de Jesus, declarado consubstancial ao Pai. Nicolau presenciou uma cena indescritível. Constantino Magno, um grande perseguidor do povo cristão, ajoelhou-se para beijar as cicatrizes de Nicolau e de outros cristãos torturados na última perseguição. São Nicolau de Mira morreu em 343 na cidade de Mira, com fama de santidade e de instrumento de Deus para que muitos milagres chegassem ao povo. Depois da sua morte, seu túmulo em Mira se tornou um local de peregrinação.
As relíquias de São Nicolau de Myra foram consideradas milagrosas devido ao misterioso líquido que saía de dentro, chamado maná de São Nicolau. São Nicolau é invocado contra os perigos de incêndios e é padroeiro dos marinheiros. São Nicolau, o modelo do Papai Noel, exemplo de bondade paterna, assim como o Pai Celeste, enriquecei os homens com os dons da mesma paternidade. Dai às famílias a graça da bondade e as virtudes para educar os filhos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira para você e até amanhã, se Deus quiser.